Boa noite, irmãos. Eu vou ler com vocês hoje a leitura do Evangelho. E, em reverência ao nosso Deus, eu peço que, por gentileza, vocês fiquem em pé novamente. Deus merece, né? Gostaria que vocês pegassem a sua Bíblia. Eu vou ler o capítulo de Lucas, o livro de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, do 1 ao 12. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem, pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o Rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este, naqueles dias, em Jerusalém, lo remeteu. Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou, pois há muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, justamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Nós entendemos perfeitamente que o ser humano é um ser sociável. Desde que Deus disse lá no passado, não é bom que o ser humano esteja só. A partir daí, o ser humano adquiriu a necessidade e a capacidade de se associar, de estar em grupos. E a partir daí o ser humano nunca mais andou sozinho, a não ser em casos muito pontuais e absolutamente insignificantes, de ermitões, por exemplo, de pessoas que vão para muito longe, mas nem conta, né? A maioria esmagadora, 99,9999% dos seres humanos, são pessoas sociáveis que precisam estar sempre em grupo. Isso acontece nas relações sociais, onde a pessoa adquire fatores que passam a ser inatas ao seu comportamento, fatores que são herdados geneticamente dos nossos pais, do papai, da mamãe, dos parentes antes dele, e adquiridos por meio da cultura também. Observando os adultos, nós vamos aprendendo com eles e formando o grupo com eles. Se você prestar atenção, quantos filhos que imitam o jeito do pai e da mãe falar, o jeito do pai e da mãe andar, os mesmos gostos, a mesma cosmovisão, o mesmo jeito de enxergar a vida, são heranças que nós recebemos das pessoas, e isto nos identifica, isto nos faz entender, construir a nossa história. Embora eu tenha nascido aqui no interior, eu cresci na capital paulista, e quando eu voltei para cá, as pessoas sempre perguntavam para mim: de que família você é?
Isso identifica o fato de nós pertencermos a termos este ou aquele sobrenome, nos identifica a qual grupo social nós pertencemos. E essa questão ela é muito contundente na vida humana, porque ela é praticamente impossível de ser evitada. Isso nos identifica, inclusive, na questão de afinidade. Nós escolhemos os grupos e somos pelos grupos escolhidos também. Tem uma frase muito bonitinha que diz assim: aves da mesma plumagem voam juntas. Aves da mesma plumagem voam juntas. Alguém já viu aí uma pombinha fazendo parte de um grupo de maritacas? Você que fica feliz com aquele grupo de maritacas que vai lá visitar a tua casa, rói tudo o fio da tua casa, faz aquela coisa maravilhosa, né? Você fica feliz. Eu tenho um amigo que ele diz assim: o mundo vai se acabar em maritaca. E elas parecem que elas percebem isso, e elas ficam observando a gente de longe assim, e de tarde aquela gritaria, mas elas dizem, já está na hora de acordar, e de manhã elas fazem novamente aquela algazarra. Mas eu nunca vi um grupo de maritacas andando, por exemplo, com um grupo de pombinhas, com um grupo de pardal, com um grupo de quero-quero. Nunca vi na beira da pista um quero-quero que está ali tomando conta do ninho, que está ali por perto. Nunca vi um quero-quero batendo um papo com um grupo de pardais, conversando. Vocês já viram isso? Eu nunca vi. Então veja que os grupos se identificam, né? Então aves da mesma plumagem, elas voam de fato juntos. E esse texto que a Nájila leu aqui de forma tão bonita para a gente, parabéns pela leitura, Nájila, muito boa leitura. A Nájila leu esse texto aqui, e esse texto traz exatamente essa questão, a questão dos grupos. O Evangelho mostra bem isso, a questão dos grupos. E destes grupos, ou a partir destes grupos, ela destaca, o texto de hoje destaca duas figuras que representam grupos, o Herodes e o Pilatos. O Herodes e o Pilatos. E essas duas pessoas, esses dois homens, representam grupos que têm uma forma específica de pensar e de encarar e de ver a vida. E eu quero afirmar que estes grupos, representados por Herodes e Pilatos, ainda permanecem até hoje. E eu quero fazer aqui algumas comparações para nós percebermos que estes grupos ainda existem hoje. Pilatos, quem que foi esse moço aí, o Pilatos? Pilatos foi um governador romano. Ele tinha um prazer enorme de hostilizar os judeus. Então já começa aqui essa questão, né? Alguém que representa uma etnia que gosta de provocar e barbarizar uma outra etnia, pela diferença simples de local, de nacionalidade, de identidade, as pessoas gostam de se hostilizar. Você não é do meu grupo, você é de um outro grupo, portanto, eu não aceito a tua existência, e além de não aceitar, eu quero literalmente infernizar a tua vida, infernizar a tua existência. Mas a questão desse moço aqui do Pilatos é que ele tinha medo de que o governo romano recebesse dos judeus algumas reclamações sobre a sua gestão como governador. Ele tinha muito medo disso, porque ele sabia que o governo romano poderia tirá-lo do cargo, se ele não mantivesse ali as pessoas em relativa paz, sob relativo domínio. Então ele se sentia inseguro na posição, caso os líderes judaicos começassem a levar reclamação, ele tinha medo de ser julgado por isso. Pilatos, ele continuaria a aborrecer os judeus, arriscando o seu futuro político, ou ele poderia ceder às exigências do povo religioso e aí condenar Jesus Cristo para ser simpático ao povo religioso, aos líderes religiosos, para que aqueles líderes religiosos não levassem reclamação sobre ele. Ou ele poderia negar esse carinho, atender às necessidades dos líderes religiosos, e poderia ver ali um levante, o que também faria com que as reclamações chegassem aos seus superiores. Então, ele ficava muito preocupado, pensando no que as pessoas pensariam dele, tanto os súditos, quanto os líderes religiosos, quanto as pessoas que estavam acima dele. Ele vivia, portanto, uma vida
tribulada, uma vida infeliz. E quem é que ele tem diante dele nesta situação que deixa a sua existência ainda mais complicada? Jesus. Pilatos já andava muito preocupado com a reação, com seu ibope, vamos dizer assim. E aí aparece Jesus. E quem que era esse Jesus na frente de Pilatos? Um homem justo. Um homem que não andava segundo o conselho dos ímpios. Um homem bom, reconhecidamente homem bom, que obedecia a Deus, que obedecia ao Pai, em tudo, conforme João 5,19. Jesus, um homem que não se detinha no caminho dos pecadores. Jesus, que libertava os oprimidos das suas opressões. Jesus, que curava os doentes que lhe procuravam com diversos tipos de enfermidade. Jesus, que ensinava pessoas a respeito do reino de Deus. Jesus, que não se assentava na roda dos escarnecedores, mas comia com os humildes, que andava com os pobres e que abraçava os excluídos do seu tempo. Que maldade poderia haver nesse Jesus? Obviamente, Jesus deveria ser solto, Jesus deveria ser liberado daquela prisão que estava sendo arbitrariamente imposta. Não havia naquele homem nenhum erro, não havia naquele homem nenhum pecado, e foi isso que ele disse: eu não vejo neste homem crime nenhum. E esta era a questão. O governante romano enfrentava naquele dia de primavera, há quase 2000 anos, esta demanda. Pilatos, portanto, representa as pessoas que fazem julgamentos a partir das suas necessidades pessoais. Pilatos representa o grupo de pessoas que se faz valer pela sua conveniência, não pela necessidade real das outras pessoas, mas de como a realidade das outras pessoas vai influenciar os seus interesses particulares. Não importa se a vida do outro corre perigo ou não. Não importa se o outro está passando por necessidade ou não. Não importa se o outro está passando por algum sofrimento ou não. O que importa é o que isto pode influenciar na minha vida. Como a minha vida pode ser afetada por estes fenômenos externos à minha vontade. Pilatos representa este tipo de pessoa. Pilatos, diante disso, entende que seria interessante soltar Jesus, mas fica preocupado com a reação que isso poderia causar, e essa reação poderia afetá-lo diretamente. Então, Pilatos opta por um outro caminho, prefere soltar Barrabás, que ao contrário de Jesus, era confessadamente autor de roubos e homicídios, que ao contrário de Jesus já estava preso e não sendo acusado, que ao contrário de Jesus era um homem odiado pela sociedade do seu tempo, mas não oferecia nenhum problema pessoal direto para ele. Então ele prefere soltar aquele homem criminoso de fato e manter preso Jesus, em quem ele próprio dizia que não havia crime nenhum. Pilatos cedeu ao clamor da injustiça, e guardem bem esta informação aí na cabecinha de vocês. Pilatos faz parte de um grupo de pessoas que cede silenciosamente às injustiças, no lugar de seguir o seu próprio entendimento a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tem um outro grupo de pessoas representado aqui por um outro cidadão, é o grupo de pessoas que vivem do deboche. E esse grupo de pessoas, as pessoas que vivem do deboche, é representado aqui por Herodes. Existiram vários Herodes no tempo de Jesus, não existiu somente Herodes. Este Herodes do texto que a Nájila leu para a gente aqui, este é o Herodes Agripa II,
O Herodes Agripa II, ele foi sobrinho do Herodes Antipas, que mandou matar João Batista. São dois Herodes diferentes. Esse Herodes Agripa II, que recebe Jesus, ele é neto do Herodes o Grande. O Herodes o Grande é aquele que decretou a morte de todas as criancinhas de Belém de 2 anos para baixo, só porque ele ouviu dizer que havia nascido o Messias, que havia nascido o rei de Israel. O Herodes, ele não era judeu, embora estivesse numa posição de destaque. O Herodes, ele era edomita. E por não ser judeu, ele não contava com 100% da fidelidade das pessoas, dos romanos e nem dos judeus. Era também um homem que vivia uma situação política dedicada. Foi ele que ordenou a morte de Tiago, o primeiro dos apóstolos martirizado e assassinado por acreditar, por confessar o nome do Senhor Jesus Cristo. E a morte de Tiago pelas mãos de Herodes foi uma tentativa desse líder estrangeiro de ganhar a admiração dos líderes judeus. Então veja que situação complicada. Herodes representa o deboche das coisas. Herodes representa o deboche da vida. Herodes representa aquela pessoa debochada que não está preocupada com nada, não quer saber se vai matar, se vai causar sofrimento. É aquela pessoa absurdamente egoísta, debochada, que não está nem um pouco preocupado com o que está acontecendo com as outras pessoas. É aquele que zomba, que escarnece, é aquele que despreza tudo que diz respeito a Deus. É aquele que desrespeita, debocha da vida espiritual. É aquele que ninguém pergunta, mas ele gosta de criticar pastores. É aquele que ninguém pergunta, mas ele gosta de falar mal das igrejas. É aquele que ninguém pergunta, mas ele gosta de fazer postagens zombando da fé das pessoas. É aquele que zomba de tudo que representa a fé, que zomba do esforço das pessoas para crescerem espiritualmente, porque ele próprio, Herodes, uma vez desejou muito conhecer Jesus Cristo. Mas ele não queria conhecer Jesus Cristo pela pessoa de Jesus, é porque os seus parentes falavam muito de Jesus. E ele nunca conheceu Jesus pessoalmente. Ele queria conhecer Jesus para ver se Jesus poderia realizar alguma mágica, algum sinal, algum milagre, alguma coisa que pudesse beneficiá-lo, e também neste sentido ele foi debochado. Ele queria conhecer Jesus como se pretende conhecer um mágico, alguém que faz algum truque bacana, alguém que consegue realizar alguma coisa interessante. E esse encontro aconteceu uma única vez, na primeira tentativa de Pilatos de se livrar de Jesus, quando enviou Jesus para Herodes. Quero destacar aqui um terceiro grupo de pessoas. E veja que nós temos que ir aumentando o nosso nível de atenção, enquanto eu falo do grupo das pessoas que são debochadas, que vivem debochando de tudo e de todos, das pessoas que se preocupam somente com o que pode lhe beneficiar, mas quero agora falar de um grupo de pessoas diferentes. Um grupo de pessoas que se juntam contra Deus. O grupo das pessoas que se juntam contra Deus. Veja que o versículo final do texto que a Nájila nos leu, diz que naquele mesmo dia, Pilatos e Herodes se tornaram amigos. Quando o texto diz isso, o texto nos informa que eles eram inimigos, justamente por conta da insegurança política. Um tinha medo do outro, que um prejudicasse o governo, a autoridade e o status do outro. Portanto, um ficava sempre olhando meio de soslaio para o outro. E neste momento, na pessoa de Jesus, os dois se tornam amigos com uma finalidade única e identificável, a de prejudicar o Senhor Jesus Cristo. Essa união de dois inimigos magoa tão profundamente a igreja daquela época, que pela primeira vez, no primeiro hino registrado pela Igreja de Cristo, em Atos 4:27, essa união esdrúxula é comentada.
Há quase 2000 anos, Pilatos representa as pessoas que fazem julgo carnal, a injustiça, aquele que anda segundo o conselho dos ímpios, aquele que nos 4 evangelhos é retratado como alguém que reconhecia a integridade de Jesus, que percebia a inveja dos sacerdotes, mas que apesar disso solicitou a soltura de um criminoso, de Barrabás, para contentar uma multidão incitada por líderes religiosos. Pilatos cedeu o clamor da injustiça ao invés de ceder ao clamor da verdade, ao clamor do bom senso. Em Atos 4:27 está escrito: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Então veja que o primeiro hino escrito pela igreja cristã menciona esse absurdo de pessoas que se juntam com uma única finalidade: desprezar e perseguir e matar Jesus Cristo. Quantas vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, essa história se repete? Quantas vezes homens mundanos, aparentemente inimigos, se reúnem para ferir a Cristo, se reúnem para ferir os seguidores do Senhor Jesus Cristo, num mundo que já perdeu o freio da ladeira, num mundo que já perdeu tudo o que havia de bom e de são, de sadio, de um mundo que anda agora pelos seus próprios instintos, ímpios, nécios, zombadores, pessoas que discordam entre si sobre tantas coisas e tantos assuntos, se juntam, se associam para perseguir a igreja, para perseguir os cristãos, para degolar os cristãos, para destruir a reputação dos cristãos, com tamanho esforço que chega a ser impressionante. Certamente você e eu, que buscamos viver a verdade de Jesus, já passamos por isso. Uma vez uma moça me disse que preencheu uma ficha de emprego e na parte que colocava a religião ela não preencheu, porque ela ficou com medo de colocar lá que era protestante e não ser admitida ao emprego. Então olha o medo como faz com que as pessoas acabem se escondendo da sua fé, recolhendo o seu testemunho, porque esta perseguição implícita está explícita na vida de muita gente. Nós já estamos tendo provas de oposições nesta caminhada cristã, que não poucas vezes acontecem dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Se alguém começa a se embriagar, ninguém diz nada. Se alguém começa a se drogar, alguém da família diz: tem que ter paciência. Eu conheci uma mãe que, com medo de que seu filho tivesse problemas com a polícia, ela própria comprava maconha e dizia assim: é para ele usar em casa, tadinho. Então não há nenhum problema. Quando se pratica um adultério, o homem é um garanhão. Quando se pratica o adultério, a mulher é esperta. Mas quando uma pessoa quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, todo mundo vai para cima dessa pessoa. Na escola, se ficar usando droga, se matar a aula para ficar no barzinho lá perto da escola, ninguém critica. Mas se uma pessoa, um jovem, chega lá e dizer assim: olha, você também não é da igreja tal, vamos formar um grupo aqui, para a gente montar um grupo de oração, é perigoso até que essas duas pessoas sejam agredidas pelos demais colegas. Então veja que as pessoas sofrem e são tremendamente anuladas pela fé que professam, pela fé que pratica, e essas oposições elas acontecem diariamente na nossa caminhada cristã. É a união dos mentirosos com um objetivo comum: silenciar a verdade. Mas diante de todas estas coisas, há algo muito precioso que nós não podemos perder de vista nunca, principalmente nesse momento que se aproxima a Páscoa. Ainda que os Pilatos e os Herodes da vida se levantem contra nós, maior é Jesus que está em nós, maior é Jesus que está na nossa família,
maior é Jesus que está no comando das nossas vidas. Quando nós sofrermos injustiça, quando as pessoas mais próximas de nós estiverem querendo nos fazer perder a calma, quando aquelas pessoas do nosso convívio quiserem fazer-nos perder o centro, nos fazer explodir num acesso de raiva, vamos nos lembrar de quem nós somos, de quem nos ama, de quem está conosco em todos os tempos, e vamos manter os nossos olhos fixos no Senhor Jesus Cristo. No final das contas, os Pilatos e os Herodes atuais, eles vão se tornar amigos. Podem esperar isso, que isso vai acontecer com certeza. Mas nós seremos vencedores do mesmo jeito que Jesus foi vencedor. Deus não poderia, não fez e nunca fará isso. Ele jamais desistirá de nós. Deus nunca desistiu de mim. Deus nunca vai desistir de você. Não importa o tamanho das perseguições, não importa o tamanho dos problemas, não importa o tamanho das dificuldades, Deus nunca vai desistir de você. Ele não fez isso, Ele não faz e Ele não fará. Nós não queremos estar nestes grupos estranhos. Nós não queremos. Você não quer isto. Você não quer fazer parte do grupo de pessoas debochadas, que debocham da vida, que debocham da fé. Você não quer fazer parte das pessoas que só pensam nos seus próprios interesses, que têm dificuldade de sentir compaixão pelo sofrimento das outras pessoas. Você não quer fazer parte desse grupo, eu também não quero. Nós não queremos estar no grupo dos zombadores que negam a Jesus, que traem a Jesus, porque é uma traição até quando nós nos silenciamos com relação à nossa fé. Até quando nós nos silenciamos. Já partindo para o final, deixa eu repetir uma historinha que vocês já ouviram, que é a historinha do homem que andava por cima do muro, e de um lado havia os demônios, do outro lado havia os anjos, e os anjos gritavam para aquele homem: pula para cá, e do lado de lá os demônios nem sequer olhavam para o muro, para o homem que estava lá, continuavam suas vidas, e os anjos desesperados: pula para cá, e aí o homem então foi tirar satisfação com os demônios. Olha, vocês estão aí indiferentes à minha presença aqui em cima do muro, e os anjos estão me chamando para pular para o lado de lá. Por que vocês não estão fazendo uma campanha para eu pular para o lado de vocês? Então um dos demônios responde para aquele homem: é que o muro é nosso. O muro é nosso. Então, quando nós nos mantemos indiferentes, ou uma palavra que está na moda agora, né? Quando nós nos tornamos isentões com relação ao Senhor Jesus Cristo, nós já o estamos traindo, e nós não queremos participar do grupo que ainda hoje crucifica Jesus para manter o seu bem-estar com os amigos, com a família, com os parentes, no trabalho, na escola. Nós não queremos pertencer a esse grupo, porque este grupo de pessoas, os parentes, os amigos, os patrões, os professores, o melhor amigo, a melhor amiga, não foram estas pessoas que sofreram e morreram por nós na cruz, como fez Jesus. Não foi. Amo minha mãe, mas ela não morreu na cruz por mim. Amo os meus filhos, daria minha vida por eles, pelos meus netos, mas nenhum deles morreu na cruz por mim. Então é óbvio quem que ocupa o primeiro lugar na minha vida. Nós estamos caminhando agora para a Páscoa. Neste domingo, num domingo parecido como este de hoje, centenas de pessoas receberam Jesus com cânticos, balançando ramos de plantas, gritando: Hosana, que alegria! Chegou alguém que está falando em nome de Deus. Para uma semana depois, estas mesmas pessoas mudarem de um grupo de adoradores para um grupo de traidores e começaram a gritar a respeito de Jesus: crucifica, crucifica! Mas e o bandido, e o criminoso, e o pecador, e aquele que é contra Deus, e aquele que faz o mal, e aquele que não observa as leis de Deus? Ah, dá liberdade para esse é o cara, esse é o cara.
Mas e Jesus, que representa Deus, representa o amor, representa a bondade, não anula esse que esse incomoda. Nós não queremos fazer parte desse grupo. Nós nunca nos tornaremos iguais. Nós nunca faremos união com aqueles que são contra Deus, com aqueles que são traidores de Deus. Nunca faremos união com estas pessoas. Então, vamos sempre refletir e tomar cuidado, porque para nós estarmos num grupo, e às vezes até sem perceber, migrarmos para um outro grupo, é muito fácil, e o inimigo é astuto. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Amém.